Shalom Aleichem, a paz contigo. Yeshua Hai, Jesus vive. Nossa palestra de hoje é intitulada Anarquia. Anarquia é uma palavra grega que significa literalmente sem governo, isto é, o estado de um povo sem uma autoridade constituída. Mas nós vemos que a anarquia não é bagunça. Muitos jovens não leram Proudhon, não leram Bakunin, não sabem o que é anarquia. Muitos hoje entraram em movimentos como o movimento punk ou outros movimentos e fazem bagunças badernas achando que anarquia é isso. Anarquia não é bagunça. Antes que tal organização começasse a ser cogitada e desejada por toda uma classe de pensadores, ou se tornasse a meta de um movimento que hoje é um dos fatores mais importantes do atual conflito social. A palavra anarquia foi usada universalmente para designar desordem e confusão. Ainda hoje é adotada nesse sentido pelos ignorantes, pelos incultos, pelos iletrados, pelos adversários interessados em distorcer a verdade. Assim como o socialismo e o comunismo foi perseguido pelos da direita, foi perseguido pelos republicanos, perseguido pelos democráticos, assim como o comunismo e o socialismo foi, a anarquia também. Então por isso que defomos falando que é bagunça. Não vamos entrar em discussões filosóficas, porque a questão é histórica e não filosófica. A interpretação usual da palavra não exprime o verdadeiro significado etimológico, mas deriva dele. Tal interpretação se deve ter ao preconceito de que o governo é uma necessidade na organização da vida social. O homem, como todos os seres vivos, se adapta às condições em que vive e transmite, através da herança cultural, seus hábitos adquiridos. Portanto, por nascer e viver na escravidão, por ser descendente de escravos, quando começou a pensar, o homem acreditava que a escravidão era uma condição essencial à vida. A liberdade parecia impossível. Assim também o trabalhador, o proletário, foi forçado por séculos a depender da boa vontade do patrão para trabalhar. Isso é para obter o pão. Então você imagine, no passado, antes de ter a CLT, o que acontece é, de bem épocas remotas, como nós vemos lá os hebreus no Egito e outros, eles eram escravos. Hoje em dia, infelizmente, ainda tem muitos lugares aqui no Brasil e ao redor do mundo que existem pessoas que são escravas clandestinamente, que trabalham só por um bocado de pão e um lugar para dormir e alguma muda de roupa. Somente o nosso país ele é acostumado à escravidão. O proletariado sofre muito. Imagina o publiproletário. O publiproletário é aquele que não tem salário. Vemos quando um quilo a carne aumenta, em vez de pararem de fazer um boicote, continuam a comer. Quando o feijão aumenta, não param. Tem tantas coisas para se comer. A condução, quando aumenta, o meio de transporte coletivo, todos vão ficar em casa. Ah, mas se eu ficar em casa, você manda de embora. Mas se parasse a massa toda, só os patrões trabalharam, os gerentes, iam mandar embora 99% da população? Então, por que tudo isso? Essa comodidade, esse comodismo? Porque acostumou-se a ter sua própria vida à disposição daqueles que possuíssem a terra e o capital. Passou a acreditar que o seu senhor era aquele que lhe dava pão e perguntava ingenuamente como viveria se não tivesse um patrão. Da mesma forma, um homem cujos membros foram atados desde o nascimento, mas que mesmo assim aprendeu a mancar, atribui a essas ataduras sua habilidade para se mover. Na verdade, eles diminuem e paralisam a energia muscular de seus membros. Se acrescentarmos ao efeito natural do hábito a educação dada pelo seu patrão, pelo padre e professor que ensinam que o patrão e o governo são necessários, se acrescentarmos o juízo policial para pressionar aqueles que pensam de outra forma e tentam difundir suas opiniões, entenderemos como o preconceito da utilidade e da necessidade do patrão e do governo são estabelecidos. Então nós vemos, para dizer que o patrão, para dizer que precisa do governo, o que acontece? Se usa o que? Mas se usa o macropoder.
Macropoder é o poder que o Estado exerce sobre o indivíduo, e o micropoder é o poder que o patrão exige, a pressão que ele exige no indivíduo. Então, se usa do macropoder. O governo deixa ladrões por aí, permite o crime, como você vê o tráfico de drogas por aí, ou os contrabandos, por quê? Para mostrar, nós estamos trabalhando, mais policiais nas ruas, mais ofensiva nas ruas, mais prisões, para quê? Para mostrar o macropoder trabalhando, toda alienação política. Suponho que um médico apresente uma teoria completa, com ilustrações inventadas, para persuadir-o. Sim, persuadir o homem com membros atados, que se libertar, suas pernas não pode caminhar, ou mesmo viver. O homem defenderia suas ataduras. Furiosamente, e consideraria todos que tentassem tirá-las, o inimigo tirá-las. Portanto, se considerarmos que o governo é necessário, e que sem governo haveria desordem e confusão, é natural e lógico que a anarquia, que significa ausência de governo, também significa ausência de ordem. Existem fatos paralelos na história da palavra. Em épocas e países onde se considerava o governo de um homem, monarquia, necessária a palavra república, governo de muitos, era usada como anarquia, implicando desordem e confusão. Traços deste significado ainda são encontrados na linguagem popular de quase todos os países. Quando essa opinião mudar e o público estiver convencido de que o governo é desnecessário e extremamente prejudicial ao homem, pois ele é ditador, ele é tirano, a palavra anarquia, justamente por significar sem governo, será o mesmo que dizer ordem natural, amor, harmonia de necessidades e interesse de todos, liberdade total com solidariedade total. Então nós vemos o que? A anarquia, se você chega a respeitar o seu próximo, como Yahvé diz, ame o teu próximo como a ti mesmo, o regime anarquista daria certo. Porque os meios políticos hoje em dia são tapeações, são alienações políticas mentiras. Se você entra lá no meio da política, não, vou endireitar o país, ajudar o próximo, ajudar os pobres, ajudar a massa sofrida, o que acontece? Vão te atar, vão te amarrar. Ou você entra no meio da política e rouba junto com eles, ou você é tirado da política ou morto. Não foi assim que aconteceu com Tancredo Neves? Não foi assim que aconteceu com Ulisses Guimarães? Não foi assim que aconteceu com Antônio Conselheiro, o herói brasileiro, como Chico Mendes, que foi outro herói brasileiro, que são os únicos heróis que eu considero no Brasil? Continuando. Depende do fato de que concepções se chocam com os preconceitos que as pessoas têm sobre as funções do governo ou o Estado como é. Portanto, estão errados aqueles que dizem que os anarquistas escolheram mal o nome, porque ser esse mal compreendido pelas massas é levar à massa uma falsa interpretação. O erro vem disso, e não da palavra. A dificuldade que os anarquistas encontram para difundir suas ideias não depende do homem quem dera a si mesmos. Depende do fato de que suas concepções se chocam com os preconceitos que as pessoas têm sobre as funções do governo ou Estado, como é chamado. Então vocês entenderam? O que acontece? A anarquia é uma utopia. Eu sou anarquista. Porque antigamente, quando eu não tinha feito história na faculdade de Uniban, eu não tinha conhecimento. O que acontece? Eu me metia em certos partidos que só tem o nome fantasia comunista, certos partidos que só tinham o nome de trabalhadores, que não tem nada disso. Então o que acontece? Depois eu fui ver, à luz da história, à luz da cadeira acadêmica, o que acontece? Nunca existiu comunismo real, oficial, pois Rússia, Alemanha, China, nunca foi comunismo. Só existiu comunismo com o herói brasileiro Antônio Conselheiro em Canudos, que os militares devastaram, mataram até crianças. Só existiu comunismo em Comuna de Paris e incontestado em Pernambuco. Então nós vemos que o comunismo, na verdade, só existiu praticamente 2/3 no Brasil e 1/3 aonde? Em Paris. É importante notar que o artigo abaixo foi escrito por um evangélico que o recebeu de um evangélico. Portanto, não se trata de um estudo elaborado pela Igreja de Deus, ou por algum membro que compõe o corpo de Cristo, que prega na Igreja de Deus. Mas
O que acontece? O presbítero Sérgio, da Igreja de Deus Sétimo Dia, da Penha, ele fez essa monografia e estou repassando a nossa palestra, porque ela é muito boa. E aqui está uma fonte, Érico Malatesta, em Anarquia, 1907. Então, anarquia é uma utopia, entendam bem. Seria muito belo, bonito, como Proudhon diz nos seus livros, Bakunin diz nos seus livros, Os Pais da Anarquia. Mas, infelizmente, neste mundo egoísta, miserável, de pessoas más, de má fé, nunca teremos um regime anarquista de verdade. Por políticos e líderes ditadores, eles iriam que sufocar e destruir o regime anárquico e até matar os anarquistas, como aconteceu com a ditadura no passado. Mas uma coisa eu falo a vocês: o socialismo é o que? A iniciação para o comunismo. Mas um dia, quando Yeshua, Jesus Cristo, ele vier, a partir do milênio aqui na Terra, que moraremos, se estivermos vivos, em Jerusalém terrestre, irão se passar as pessoas, logicamente iremos o que? Se passar 1000 anos na Jerusalém terrestre. E o que acontece? Depois teremos o que? A cidade celestial, Jerusalém celestial, descerá após o milênio. Iremos ter o que? Yahvé será o que? Deus será o rei do universo e Yeshua será o príncipe. Teremos um regime comunista de verdade, pois o comunismo, qual a diferença da anarquia? O comunismo tem o que? Um líder. Iremos ter um governo comunista que será de Yahvé, do Senhor Deus, onde não terá o que? Nada de tirania, tudo será igual para todos. Então tem esperança disto. Não vou dizer que será um regime anarquista, por quê? Porque será teocracia, Deus será o rei. A paz convosco. Em nome do Senhor Yoshua, Yeshua Rai. Jesus vive. Shalom Aleichem, a paz contigo.